Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy, essa plataforma que foi pensada com o objetivo de te ensinar e te conduzir ao fundamento das Escrituras através da cultura de Jesus. Eu tenho um assunto muito interessante para tratar contigo hoje, talvez seja algo que você tenha se perguntado. Como será? O que vai ser? Essa aula, na verdade, é uma amostra de um bloco que nós vamos fazer dentro da DNA Academy, que é o bloco Apocalipse. Porém, eu quero simplesmente trazer aqui um brief, uma pequena amostra daquilo que vai ser esse bloco, trazendo um conceito mais elucidativo daquilo que o livro de Apocalipse realmente quer nos dizer. Então hoje nós vamos falar de um conceito muito importante e eu vou trazer esse texto porque ele está ligado, esse tema, porque ele está ligado àquilo que nós temos ensinado até aqui, ok? E nós vamos falar hoje sobre 666, a marca da besta. Então segura aí na sua cadeira, pega o seu caderno, a sua caneta e vamos lá, vem comigo. 3 perguntas eu preciso fazer para você. 3 perguntas, anote aí. Qual a sua visão, sua missão nesse mundo? Você conhece a sua missão nesse mundo? Pergunta número 2. O que Deus espera de você? E a pergunta número 3. Você está preparado para os últimos dias que estão por vir? Eita! Pensa nisso. Qual a sua missão nesse mundo? O que Deus espera de você e se você está preparado para os dias que estão por vir. Nós sabemos que os dias são maus, não é mesmo? Nós estamos aqui no pós-Covid, ainda estamos com alguns fatores, algumas coisas acontecendo. Sabemos o que passamos e o que estamos ainda passando e sabemos que as coisas vão piorar quando os dias do Messias estiverem chegando. Quanto mais próximo estiver da volta de Jesus, mais as dificuldades virão, queridos. Porque isso é normal. Jesus disse que antes dele vir as coisas iam piorar bastante. Guerras, rumores de guerras. Então, o ódio, a falta de amor. Então, tudo isso já faz parte das promessas. Que Jesus disse que precederiam a sua vinda. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas teorias. No passado, diziam que o cartão de crédito Visa era a marca da besta, porque o V e o I era 6 em algarismo romano, o S era o 6 em outra língua, o A era o 6 em outra língua, então dava 666. Depois veio o código de barras, e aí disseram que o código da besta era o código de barras, por causa das suas sequências e tal. Depois veio o www, aí dizia que era o código da besta, era a internet. Sério mesmo, é muita besteira, é muita gente que parece que tem prazer de não entender as escrituras e querer ensinar o que não sabe. Eu quero te levar para um caminho onde você vai compreender um pouco melhor, através da palavra, não através de fundamentos humanos, não através de historinha, através das Escrituras. As Escrituras, se a Bíblia diz alguma coisa, querido, ela tem uma resposta para você. Esse é o ponto. Se o apóstolo João está falando sobre a marca da besta, a própria Bíblia tem uma resposta para você sobre isso. E eu vou te mostrar dentro das Escrituras o que é a marca da besta. E vou situar você também em alguns conceitos históricos que estavam acontecendo. Não vou me aprofundar muito na história, porque esse mergulho, essa imersão na história da época que Apocalipse foi escrito, nós vamos tratar quando começarmos a gravar as aulas de Apocalipse na escola. Mas aqui eu preciso colocar isso para vocês, para que a gente possa fechar tudo que nós estamos construindo até aqui. Falamos de graça, falamos de misericórdia, nós também falamos sobre emuná, falamos sobre Jesus é a Torá viva. Então eu preciso fechar esse bloco com o 666 para que nós possamos entender o conceito que tange
tudo isso que nós estamos dizendo e como o inimigo trabalha contra tudo que nós construímos até aqui, ok? Então vamos lá. Para entender o 666, precisamos entender vários conceitos, ok? Primeiro conceito, vamos lá. Precisamos de discernimento espiritual para entender nossa missão dentro do relógio do Eterno. Um ponto principal para você entender aqui é que a Bíblia foi escrita dentro de uma realidade judaica e não dentro de uma realidade grega e romana. Ou seja, o Apocalipse não diz respeito à igreja, diz respeito ao povo judeu. Haja vista que quando o Apocalipse foi escrito, nem igreja existia. Entende isso? Então vamos compreender o relógio do Eterno para entender esses fundamentos. Número 2. Este conceito está escrito em um método SOD. O método SOD, você que já passou pelas outras aulas, percebeu, você aprendeu sobre esse método, que é o método da revelação, né? Que nós explicamos nos 4 pilares. Você já passou por essa aula, então eu não vou me aprofundar mais nesse texto. Nós dizemos, quando explicamos sobre o método SOD, que João escreve todas as suas cartas nesse método. O Evangelho de João, as suas cartas e Apocalipse tem esse conceito do SOD, que é o investigativo, não, que é a revelação, que é o segredo. Ok? E terceiro ponto, os sábios de Israel explicam que os segredos de Deus estão em cima de uma montanha e para alcançá-los precisamos subir. Quanto mais você sobe, melhor é a sua visão sobre o todo. Entendeu esse conceito? Quando você está, querido, no local onde todos estão, você tem uma visão limitada, tá certo? Eu estou aqui, por exemplo, gravando essa aula para você no 15º andar de um prédio. A visão que eu tenho quando eu olho para cá é a cidade de Fortaleza, maravilhosa. Então eu tenho uma visão hoje do que está sobre mim muito superior à visão do pessoal que está lá embaixo. Por exemplo, aqui embaixo de mim, a poucos metros, tem um posto de gasolina. Tem muitos frentistas trabalhando, tem pessoas dentro da praça de alimentação do posto. E eles têm uma visão do que está acontecendo. Porém, a visão que eu tenho é extremamente superior a deles. Por quê? Porque estou vendo a cidade por cima. Eu alcanço um nível de visão muito superior à visão dos que estão lá embaixo. Entende esse conceito? Então, quanto mais você subir a montanha, mais ampla será a sua visão. Então, não tente interpretar Apocalipse com uma visão muito terrena. Não tente interpretar Apocalipse simplesmente enxergando do chão. Você precisa subir a montanha. E quanto mais perto do topo você estiver, mais você vai conseguir ver as coisas numa amplitude maior. Sua visão vai alcançar quilômetros de distância, talvez, dependendo do local onde você se encontra. E eu estou te convidando para subir comigo essa montanha. Vamos lá. Vamos analisar esse relato importantíssimo. Ok? Ecumenismo, governo único, terceiro templo anunciam a vinda do Messias. Há um processo de unificação da religião para a criação de uma religião e um governo único mundial. A ONU já trabalha há muitos anos para isso. Eu falei para vocês na outra aula que nós vamos trazer uma matéria aqui dentro da escola que tem a ver com o terceiro templo, não é? E isso está ligado ao que eu estou dizendo para vocês aqui. Existe dentro de Israel já dentro de Israel a gente pode dizer, vamos lá, a instituição do templo é o nome, ok? Já existe a instituição do templo mantida pelos fundos sionistas que já têm o dinheiro para a construção do terceiro templo. Já existe em Israel hoje uma outra coisa. Eles já estão treinando as pessoas responsáveis pelos sacrifícios. Porque quando o terceiro templo for apresentado, estiver pronto, os sacrifícios retornarão. Agora eu faço uma pergunta para você. Nós precisamos sacrificar? Sacrifícios têm alguma coisa a ver com o Messias? Lógico que não. Jesus é o sacrifício.
Ele foi o sacrifício sumo e suficiente. Então não precisamos de sacrifícios. Então, quando o templo, querido, estiver pronto, você pode ter certeza que a vinda do Messias está a um passo. Então esse é um ponto. Lembra que Jesus disse? O dia e a hora ninguém sabe, mas calcule o tempo. Aprenda a ler as estações. Tem um outro conceito, eu vou explicar isso para vocês mais para frente sobre o que diz respeito a esse o dia e a hora ninguém sabe. Uma outra coisa que eu quero te dizer aqui a nível de conhecimento histórico. Aonde está hoje a Mesquita de Omar, né, o Domo da Rocha, que é onde deveria estar o templo. Então, se os judeus forem destruir essa mesquita, vai causar a Terceira Guerra Mundial. Porém, existe uma frente de negociação, onde eles entendem que no futuro, para que possa haver essa construção com êxito, eles vão precisar chamar os islamitas e os cristãos para uma associação ecumênica, visto que tanto judeus quanto islamitas e quanto cristãos, eles partilham da mesma fé, da fé de Abraão, cada um na sua vertente, ou seja, o terceiro templo seria um templo ecumênico. E nós sabemos que o ecumenismo não é fundamento bíblico. Ecumenismo não faz parte da cultura, da cultura bíblica. Nosso Deus é um e ele não se mistura com outras convicções, principalmente hoje que nós temos o judaísmo rabínico, em muitas vertentes, o Islã em muitas vertentes, o cristianismo em muitas vertentes, e todas essas vertentes muito longe da cultura original e da cultura mesmo fundamental dos apóstolos de Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O terceiro templo será um local de apostasia. O anticristo, querido, ele precisa se parecer com Cristo. E hoje nós temos a linguagem do amor, não é isso? Nós estamos sendo formatados pela linguagem do amor. Tudo pode se houver amor, não é isso? Pode o homem e a mulher, eles não precisam ser, um casal não precisa ser só homem e mulher. Pode ser mulher com mulher. Se tiver amor, está valendo. Se for homem com homem, se tiver amor, tá show. O que importa é o amor. Já está havendo uma construção para que o ecumenismo seja aceito e seja celebrado simplesmente por causa desse amor. Ok? Então, fique de olhos abertos, não caia nessa, porque tem muita coisa que eu vou revelar para você nesse vídeo e você precisa ficar atento, porque segundo os ensinos de Jesus, o anticristo enganaria até os escolhidos. Então, não sejam deles, ok? A igreja mudou as roupas de Jesus e o vestiu de filosofia e politeísmo. Substituição do sábado pelo domingo. A substituição da lei pela graça. A substituição da igreja por Israel. E a substituição da religião por cultura de Jesus. Então vamos lá, como que era no começo? Os apóstolos no começo, eles guardavam o sábado, eles iam para a sinagoga nos sábados. Então vem Inácio de Antioquia em 98, após a morte de João, e começa a corromper os fundamentos e diz, não, agora nós vamos guardar os cultos aos domingos, porque eram aos domingos que os gregos adoravam os seus deuses. Ok? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo aqui, a nível de fundamento, como as coisas foram mudadas. Se você quer adorar Jesus no sábado ou no domingo, é uma escolha sua, Mas nós precisamos analisar isso dentro de fatos históricos. Óbvio que existem promessas para aqueles que adoram, que aqueles que guardam, que celebram o sábado. Isaías vai dizer isso em Isaías 54, mas a obrigatoriedade mesmo de cumprir Shabat está sobre os judeus. Porém, nós temos um dia para adorar a Deus e dentro da construção, da substituição e da romanização de Jesus, esse dia acabou sendo domingo. E hoje acaba sendo mais fácil porque a nossa cultura é dominicana e não é sabatista.
não é? Nós temos o nosso dia de descanso ao domingo e vamos seguindo esse contexto. No dia que o Mashiach vier, ele vai trazer novas instruções e o adoraremos conforme as novas instruções que ele nos trouxer. Houve a substituição, já falamos massivamente sobre isso, a substituição da lei pela graça. Então, não temos mais nenhum mandamento, agora só temos graça. Houve a substituição da igreja por Israel, ou seja, a igreja substitui Israel nas promessas bíblicas, também já massificamos esse texto. E a substituição de uma religião, foi criada uma religião para conter, para entender Jesus, e foi ao contrário de adotarmos e andarmos segundo a sua cultura. E eu quero te dizer algo, querido. Quando você tira a cultura de Jesus e começa a andar pela religião, você perde a sua liberdade e começa a ficar preso nos dogmas e nas doutrinas humanas. A DNA Academy, ela não vem para ser uma religião nem uma doutrina. O que nós estamos fazendo é trazendo de volta a cultura de Jesus. E através da cultura de Jesus, você vai poder fazer as suas próprias escolhas, ok? O que estava diante dos nossos olhos que nós não vimos? Mateus 24, 24. Porque hão de surgir falsos messias e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha o que Jesus está dizendo. Antes da vinda dele, vai aparecer esses que vão fazer sinais e prodígios maravilhosos. Com qual intuito? Enganar. Por que Jesus... Nós lemos alguns textos, não é? Na nossa aula sobre Jesus e a Torá viva, que Jesus ele curava as pessoas, fazia sinais e prodígios para revelar o reino de Deus. Porém, o que é que Jesus está falando aqui sobre o anti-Mashiach? Sobre os falsos profetas que virão. Que eles vão fazer todas essas coisas com o intuito de enganar, se possível for até os escolhidos. Foi necessário um projeto desde a crucificação de Jesus para descaracterizar pouco a pouco a verdade do Messias, para que quando o falso Messias vier, engane com facilidade os religiosos da geração. Apocalipse 13, 13 vai dizer o seguinte: e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Uma besta que fará sinais e que seduzirá e enganará os povos da terra com seus sinais. A operação do engano já está ocorrendo. A operação da apostasia já está operando por toda a terra. Jesus ele disse algo em Mateus 24, 24, e João ele retrata isso em Apocalipse 13, 13. Entenda o conceito, querido. Aqui há um anti-Mashiach que se parece com o Mashiach. Entenda isso. Para o anti-Messias ser aceito, ele vai ter que fazer coisas muito parecidas com as coisas que o Messias faz. Porém, ele tem um objetivo: enganar. Enquanto o Messias faz as coisas por amor, para trazer você e eu para dentro do reino, o anti-Messias ele vai fazer essas coisas para enganar você, para tirar você do reino. Então, preste atenção em todos os detalhes que eu tenho para te dar nessa aula, para que quando o anti-Mashiach vier, você não caia nos enganos dele, porque ele vai fazer sinais, ele vai fazer prodígios, ele vai ser um homem poderoso em sinais e milagres. Então não caia nas suas armadilhas. Permaneça em Jesus, permaneça fiel. O verdadeiro Jesus, querido, ele obedecia a Torá, ele guardava o sábado, ele usava talit e não um pano vermelho romano. Talit, aquele manto que um judeu usa. Aquele manto que aquela mulher que o fluxo de sangue tocou. Ela tocou no talit de Jesus e foi curada, obedecendo uma profecia bíblica de Malaquias que diz que ele traria cura em suas asas. O talit representava as asas. É uma história extensa, não vou falar sobre talit aqui agora. Já falamos um pouco sobre isso num dos blocos do nosso ensino. Eu acredito que
em graça e propósito ou destino, eu explico isso. Você já passou por lá, você já aprendeu. Então vamos seguir aqui com a nossa instrução, que é muito importante, que eu tenho para revelar para você aqui nesse texto, ok? 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5, eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Agora peço-lhes, meus irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, e pela nossa reunião com Ele, para que não estejam abalados em suas mentes, e nem perturbados, nem por palavras, nem por espírito, nem por carta, como se fosse nós dizendo: eis que o dia do nosso Senhor chegou. Olha que quanto isso é profundo, querido. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Não estáis abalado por nada, como se eu estivesse mandando cartas para vocês falando que o dia do Senhor chegou. Não se abalem, permaneçam fiéis na instrução que eu dei para vocês. É isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Versículo 3: porque o homem vos engana por esses meios. Qual esses meios, querido? Muita gente vai chegar, e o anti-Mashiach vai chegar pregando essa palavra aqui, querido. Pregando essa palavra, sendo fiel a essa palavra, enganando você e tentando nos enganar. Enganando não, tentando te enganar e tentando enganar as multidões. Pregando essa palavra. É o que Paulo já está advertindo aqui aos Tessalonicenses. Vamos ler de novo, para você entender. Versículo 2: para que não sejais abalados em suas mentes e nem perturbados, nem por palavras, nem por espírito e nem por carta, como se fosse nós dizendo: eis que o dia do nosso Senhor chegou. Eu vou substituir essa carta aqui, sabe pelo quê? Por lives, por anúncios de internet, por vídeos no YouTube, porque é assim que o anti-Mashiach vai se manifestar, querido. Porque hoje a maior ferramenta de evangelismo é a internet. E você, pastor, que tem dificuldade de entrar nesse mover de evangelizar através da internet, nos procure, nos chame no privado. Eu quero te ajudar nessa tarefa de alcançar milhões de pessoas através da internet, porque é assim que o anti-Mashiach vai alcançar multidões, queridos. Não se engane. A internet não foi feita para difundir o nome de Deus. Ela foi feita para o anti-Mashiach engolir as multidões. Mas nós, assim como Davi, que um dia matou Golias com uma pedra e com a sua própria espada cortou a sua cabeça, nós vamos usar essa ferramenta também para cortar a cabeça do nosso inimigo. Então vem comigo, não despreze essa ferramenta poderosa que Jesus colocou na sua mão, que é a internet. Ok? Vamos lá, versículo 3. Porque o homem vos engana por esses meios, pois não virá esse dia antes que apareça a rebelião e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes que o anti-Mashiach seja revelado, não perca seu tempo ouvindo pessoas dizendo: olha o que está acontecendo aqui, o Messias chegou aqui, o Messias chegou ali. Não perturbe a sua mente, é o que Paulo está ensinando. Ok? Não perturbe a sua mente. Tem muita balela sendo escrita por aí, sendo ensinada. Mas antes que o homem do pecado se revele, muitos vão tentar te enganar, vão tentar nos enganar, mas nós estamos fiéis nos fundamentos das Escrituras. Este, versículo 4, é o opositor de Elohim e é exaltado acima de tudo o que se chama Elohim e é temido, e também no templo de Elohim, como Elohim irá se assentar. Não se lembram que enquanto eu estava com vocês, eu lhe disse essas coisas? Olha o que Paulo está dizendo. Eu já falei algumas vezes que o conceito do ensino é a repetição. Né? O ensino judaico é a repetição. Jesus era muito repetitivo, ia mudando as figuras de linguagem, mas trazendo o mesmo tema. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo: eu já falei isso para vocês, eu estou falando de novo. Filipenses 3:1 ele começa: eu estou mais uma vez ensinando isso para vocês, e para mim não é peso. E para vocês precisa ser uma alegria, porque eu estou ratificando o ensino. Então a repetição é modelo de ensino. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Esse aí vai se portar como se fosse maior do que Elohim, maior do que Deus.
É como se esse conceito de se assentar no trono, ele vai estar trazendo a autoridade toda para si. Então não se engane, quando virá esse que vai trazer toda a glória para si mesmo, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o próprio Deus em carne, eu voltei para buscar os meus filhos, sou eu sou, me adore, se prostrem diante de mim. Não se engane, não se engane, porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse: olha para mim, me segue, porque eu sigo a ele. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual e não roubou a autoridade de Deus. Então esse é um ponto muito importante, querido. E o apóstolo Paulo já está advertindo você e já está advertindo a mim em relação a isso. Quando o antimartírio vier, uma das coisas que ele vai trazer como marca é trazer a glória para si mesmo. E eu quero continuar essa aula com você na próxima parte, na segunda parte. Temos muito assunto ainda para dizer sobre isso. Então não abandone o seu caderno, a sua caneta. Faça comentários aqui embaixo, abaixo desse vídeo. E vamos juntos rumo a uma fé descomplicada.